Olá, sétimo ano, aqui é a professora Tayana. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o capítulo 7. Lembrando que este capítulo será cobrado na nossa avaliação bimestral. Eu dividi a aula do capítulo 7 em 3 aulas. Então, na primeira aula, nós vimos um pouco sobre o conceito de mercantilismo, né? Essa prática econômica que vai fazer parte do sistema político do absolutismo monárquico. Lembrar que essas grandes nações europeias, elas irão buscar cada vez mais colônias para explorar, né, com o intuito de aumentar as suas riquezas, principalmente na busca de metais preciosos. E é nesse contexto dessas práticas que vai dar início à colonização do nosso continente, a colonização da América. Na aula passada, nós vimos como foi toda a colonização, toda a estrutura colonial que foi montada pelos espanhóis na América, né, a chamada América Espanhola. Demos aí destaque à ação de dois navegadores, né, de dois colonizadores, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, que dominaram aí o Império Azteca e o Império Inca. Lembrando que os espanhóis acabaram estabelecendo colônias de exploração nesses territórios, que hoje é o México na América Central, né, abrange grande parte do México e de outros países da América Central, e parte da América do Sul, chamada região da Cordilheira dos Andes, que era ocupada pelos Incas. Então, a parte central, os espanhóis vão se dedicar bastante à exploração, principalmente de jazidas de ouro encontradas sob o domínio dos astecas. E na América do Sul, os espanhóis vão se dedicar à exploração das minas de prata encontradas no território Inca. Hoje nós iremos ver um pouco sobre como se deu a América Portuguesa, né? A colonização de Portugal na América, em especial, eu estou falando, né, do Brasil. E também vamos ver a colonização inglesa, francesa e holandesa no nosso continente. Lembrando que todas essas práticas ocorreram aí durante a chamada Idade Moderna, nesse contexto dos estados absolutistas, das práticas mercantilistas, pós o período das grandes navegações com a chegada dos europeus na América. Então, nesse momento, o Brasil também vai ser ocupado pelos portugueses, lembrando que Pedro Álvares de Cabral chegou ao Brasil em 1500, dentro daquele contexto das navegações portuguesas. Ao desembarcar no nosso território, vocês podem estar acompanhando aí no livro, página 143. Ao desembarcar no nosso território, eles irão estabelecer-se na região que hoje é o litoral da Bahia. Ali, logo, vão verificar que não existiam metais preciosos no nosso território, tá? As primeiras expedições que virão para o Brasil, elas são chamadas de expedições exploratórias, tá? Olha o nome, exploratórias. A gente já consegue ter noção da função dessas expedições. Elas viriam mesmo para explorar o nosso território, ver que riquezas se podia realmente retirar, o que se tinha de lucrativo nas terras que hoje são o Brasil. Então, de 1500 a 1530, os nossos 30 primeiros anos de colonização portuguesa foram marcadas realmente pelo envio dessas expedições de exploração. Aqui não foi encontrado ouro nem prata, como os espanhóis encontraram em outros territórios da América. Então, isso já acabou gerando um certo desinteresse da coroa portuguesa em realmente efetivar a ocupação do nosso território. E sem contar que os portugueses estavam mais interessados, né, no comércio de especiarias, na rota que circundava a África, que os levava diretamente à Índia. Então, eles estavam muito mais interessados no comércio de especiarias do que nas suas novas terras na América.
A única coisa que os portugueses encontraram aqui, da qual eles passaram esses 30 primeiros anos explorando, foi o pau-brasil. Viram que o nosso litoral tinha abundância essa árvore, que era utilizada pelos indígenas que moravam aqui, não é? Os nativos da terra. Passaram então a explorar o pau-brasil. O pau-brasil vai ser o primeiro produto a ser explorado no território brasileiro. Passaram a realmente utilizar a madeira. A madeira era enviada para a Europa para a fabricação de móveis, de uma maneira em geral. E eles também retiravam o corante. O corante era utilizado para atingir tecidos, tá? E a mão de obra que vai ser utilizada primeiramente no Brasil será a mão de obra indígena, através do chamado esquema do escambo, né? O escambo é a troca. Então, o índio trabalhava, ofertava a sua mão de obra em troca de objetos de pequeno valor, como facas, espelhos, miçangas, objetos esses que eram novidades para os indígenas, né? Que acabavam aí sendo utilizados por eles, que davam uma certa praticidade no seu dia a dia. Então, nesse primeiro momento, os nossos 30 primeiros anos de exploração vai ser marcado por isso, pela vinda de expedições exploratórias, pela exploração do pau-brasil ao longo do nosso litoral. E lembrar que os portugueses já começaram a estabelecer ao longo do litoral brasileiro também as chamadas feitorias, né? Que eram essas feitorias? Eram armazéns fortificados que serviam tanto para armazenar a madeira do pau-brasil, que ia ser enviada para a Europa para ser vendida, como também para proteger o nosso litoral, né? Cuidava da defesa, além dos pontos estratégicos que eram utilizados pelos portugueses. Somente a partir de 1534 foi enviado para o Brasil agora expedições povoadoras, né? Expedições colonizadoras, com o objetivo de povoar o território. O que vai fazer? O que vai fazer com que a coroa portuguesa realmente busque efetivar, de fato, a nossa colonização? Vão ser as constantes ameaças de invasões ao nosso território, né? Os franceses vão praticar pirataria, contrabando ao longo do litoral brasileiro, contrabando de pau-brasil, vão ameaçar tomar regiões e territórios que pertenciam a Portugal aqui no nosso território, e isso vai acabar fazendo com que a coroa portuguesa decida efetivamente ocupar o nosso território, com medo, com receio de perder as suas terras na América. É a partir de 1531 que vai desembarcar aqui o funcionário, né, o representante do rei, Martim Afonso de Souza. Ele vem como um representante do rei de Portugal para o Brasil, vai fundar a Vila de São Vicente, vai ser o primeiro povoamento fundado no Brasil. Hoje, né, deu origem aí, depois de algum tempo, à cidade de São Paulo. Vamos ver aí no livro de vocês, na página 143, onde ele vai falar sobre essas primeiras ações com relação à coroa portuguesa na nossa colonização. Então, entre 1530, a principal atividade econômica dos portugueses na América foi a exploração do pau-brasil. Olhem aí, página 143, no primeiro parágrafo. Então, a principal atividade econômica dos portugueses na América foi a exploração do pau-brasil, realizada nas áreas litorâneas. Em troca de ferramentas de metal e outros utensílios e adereços, os indígenas abasteceriam os navios portugueses com madeira que era comercializada na Europa. Então, lembrem-se, os 30 primeiros anos da nossa colonização vai ser marcado pelo envio dessas expedições exploratórias, né, com o único objetivo de explorar o nosso território. Como não havia ouro e nem prata no território brasileiro,
A única coisa possível que os portugueses encontraram para explorar foi a madeira, o pau-brasil. E logo nesse período eles irão utilizar a mão de obra indígena. Nós não podemos esquecer esse ponto, tá? Aqui mais à frente ele vai falar sobre, a partir de 1531, a vinda do nosso primeiro colonizador, Martim Afonso de Souza, né? Colonizador efetivo. Então, olha aí, no ano seguinte, Martim Afonso de Souza fundou a Vila de São Vicente. Vou marcar aqui para vocês. A Vila de São Vicente, a primeira povoação portuguesa na América. E ali, isso é super importante, gente, os portugueses vão introduzir no Brasil a cultura da cana-de-açúcar para produzir açúcar, um produto de alto valor comercial na Europa. E os portugueses vão em busca, né, de um produto que pudesse ser produzido no Brasil que gerasse muito lucro. É aí que vão surgir vão vir para o Brasil as primeiras mudas de cana-de-açúcar. Os portugueses já tinham experiência na produção açucareira, né, nas regiões aí das ilhas, nas ilhas atlânticas de Madeira e Açores, já era algo praticado pelos portugueses, eles já tinham experiência nessa produção, resolvem então fazer um experimento no Brasil e a cana-de-açúcar vai se dar muito bem no nosso território, né? Por conta do clima, do solo fértil. E aí os portugueses, enfim, descobrem um produto para realmente promover a ocupação das terras, suas terras, né? Nas colônias aqui da América, no caso, no nosso território, no Brasil. Então, a partir aí de 1530, a cana-de-açúcar vai começar a ocupar um lugar de destaque, de importância na nossa exploração. Mas aí a gente vai ver sobre isso mais à frente. Aqui na página 143 tem um texto bem interessante que eu quero que vocês façam a leitura sobre o escambo, né? O escambo vai ser essa relação inicial entre os portugueses e os indígenas. Como eu disse para vocês, escambo nada mais é do que uma troca. Os indígenas trabalhavam para os portugueses no corte das árvores, no transporte dos troncos, né, dessa mercadoria, e em troca recebiam plumagens, recebiam pentes, facas, machados, espelhos, miçangas, e por aí vai, né? Os europeus vão estabelecer essa troca para realmente utilizar nesse momento a única mão de obra que tinha disponível, que era a mão de obra indígena. Mais à frente, né, com a introdução do sistema de exploração da cana-de-açúcar, de produção açucareira, vai vir para cá, para o Brasil, a mão de obra do escravo africano. Mas nesses primeiros anos, nesse primeiro momento, realmente a mão de obra utilizada será a mão de obra indígena, através do sistema de escambo. Com relação aí à página 144, chegamos aí ao ponto 5, que é a colonização inglesa, né? Como se deu a colonização da Inglaterra na América. A primeira tentativa dos ingleses de ocuparem a América ocorreu, como vocês estão vendo aí no livro de vocês, entre 1584 e 1585, ainda no governo da Rainha Elizabeth I, né? Ela, da dinastia Tudor, ela vai enviar para cá um explorador, né, para cá, para a América. Porém, essa primeira expedição não vai ter sucesso. Ele vai encontrar muita resistência indígena, sofrer vários ataques indígenas ali no território, onde hoje é os Estados Unidos, sem contar as doenças que irão acometer, né, ali os tripulantes, aqueles que faziam parte da expedição. Ele vai tentar fundar uma colônia, né, no estado hoje da Virgínia. Essa é a primeira colônia, a primeira tentativa de colônia fundada pela Inglaterra no território que hoje é os Estados Unidos, tá? Então, nesse primeiro momento,
essa tentativa não vai funcionar, mas vai acabar causando um grande impacto entre os indígenas ali da região, por conta, como eu já falei em outro momento, das doenças trazidas pelos europeus, tá? As pesquisas dentro da área da historiografia acabam sendo unânimes de que as doenças trazidas dos europeus causaram muito mais mortandade dos indígenas do que as armas de fogo, tá? Então é um ponto bem importante. A segunda tentativa virá a partir do século XVII, com as companhias de comércio. As companhias de comércio inglesas, elas irão acabar incentivando a vinda de colonos ingleses para ocupar essas terras na América. E é dessa maneira que irão se fundar novas colônias no território que hoje é os Estados Unidos. Grande parte desses colonos que virão para a América, eles estavam fugindo da perseguição religiosa. Em sua grande maioria eram protestantes, eram protestantes puritanos que fugiram para a América tentando aí em busca de liberdade religiosa. Outros também virão em busca de sobrevivência. Muitos desses colonos ingleses perderam as suas terras, né, no interior da Inglaterra, através da política de cercamentos. Esses pequenos produtores vão acabar perdendo as suas terras, vão ter suas terras tomadas pelos grandes produtores que precisavam cada vez mais de áreas de pastos para a produção de ovelhas. Então acabaram ocupando, tomando, comprando terras desses pequenos produtores que muitas vezes iam para as cidades e não conseguiam ocupações nas indústrias que estavam ali surgindo, né? E viram na vinda para a América uma nova oportunidade de realmente ter terras, de ter uma ocupação e de garantir a sua sobrevivência. Olha o que ele fala sobre esses colonos ingleses, aí na página 144, vocês podem estar acompanhando, nesse terceiro parágrafo. Aqui, olha. Nessa época, muitos puritanos ingleses foram para a América fugindo de perseguições religiosas. Juntou-se a eles um grande número de pessoas empobrecidas pelas profundas transformações econômicas decorrentes do declínio do sistema feudal. Entre essas transformações, destaca-se o cercamento das terras comunais, que eram cultivadas pelos camponeses da Idade Média. Essas terras se tornaram particulares e destinadas, sobretudo, à criação de ovelhas para a produção de lã. Então, muitos vêm para a América em busca realmente de oportunidade, em busca de liberdade religiosa, como também de terras para ocupar, né? Para se ter um meio de vida. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre as primeiras colônias, tá? As primeiras colônias aí vão se formar na região central, né? Vai ficar conhecida como Nova Inglaterra. Mais à frente, na página 145, a gente tem um mapa para vocês visualizarem, tá? E ao longo aí desse litoral, na região da América do Norte, irão se formar as chamadas 13 colônias inglesas, né? Que mais à frente vão dar origem ao país que vocês conhecem hoje como Estados Unidos. Essas 13 colônias, elas vão se formar de uma maneira distinta. Enquanto as colônias, olha o que ele vai trazer para vocês, né? As colônias da região norte, do centro, a atividade principal desenvolvida por elas era a atividade agropastoril, ou seja, a agricultura e o pastoreio. Elas eram feitas por pequenas propriedades e com a mão de obra livre, assalariada, mão de obra familiar, tá? Muito do que eles produziam eram para o seu próprio consumo, para a subsistência, ou mesmo para o mercado interno. Então, isso daqui é o que vai caracterizar as colônias do norte e do centro. Em algumas também vamos ter a manufatura, né? Aquela produção
manual, onde se organizavam oficinas de artesãos que produziam ali o mesmo produto. Por isso, manual, porque eu ainda tenho a produção manual feita por esses artesãos. Já as colônias do sul, elas vão ter outras características. As colônias do sul, vou até marcar aqui, ó, vão se estabelecer o sistema de plantação em vastas áreas, as chamadas plantations, ou seja, grandes propriedades agrícolas, enquanto no norte eram pequenas propriedades, no sul serão grandes propriedades, as chamadas plantations, no qual uma aristocracia branca explorava o trabalho de africanos escravizados. Olha aí. Então, enquanto no norte era um trabalho, uma mão de obra familiar livre, no sul era um trabalho escravo. E geralmente eles produziam tabaco, algodão, anil, né? Geralmente eram monocultoras, né? Produziam um único produto e esse produto ele era exportado, era para exportação. Então, olha a diferença, né? Essas 13 colônias, elas vão se desenvolvendo de uma maneira distinta. Então, encontra as colônias do norte e do centro, viviam da agricultura, em pequenas propriedades, chamam de obra assalariada livre, era uma produção mais para a sua subsistência, para o seu sustento, ou mesmo só para o mercado, né, para a venda entre elas. Enquanto isso, as do sul eram grandes propriedades, monocultoras, né, produziam um único produto, utilizavam a mão de obra escrava e tudo que se produzia era para vender para o mercado externo, para a Europa, tá? Aí na página 145, vocês conseguem visualizar, olha aí, o mapa das chamadas 13 colônias inglesas, né? Vão ocupar essa faixa, essa estreita faixa aqui do litoral atlântico, aonde se fundarão aqui, olha, as chamadas 13 colônias. A gente pode dizer que esse vai ser o embrião para o país hoje que vocês conhecem como Estados Unidos, tá? Na página 146, temos aí, por último, a colonização francesa e holandesa. Os franceses e holandeses também vão se interessar por essas terras na América, né? A partir do século XVII, desculpa. Como eles vão efetivar essa colonização? Através de companhias de comércio, tá? Que tinha aí como objetivo estimular a ocupação dessas terras na América. E dessa maneira, eles conseguiam aí participar, né, tentar participar do comércio lucrativo nessas colônias. Os franceses, eles vão ocupar o território que hoje é o Canadá, na América do Norte, né? E na América do Norte eles irão fundar em 1608, a cidade de Quebec. E a principal atividade estabelecida pelos franceses ali na América do Norte será realmente o comércio de pele de animais, a comercialização de pele de animais e a agricultura de subsistência, ou seja, a produção agrícola para o próprio consumo. Depois eles vão ocupar a região do Rio do Mississippi, onde vão fundar a Louisiana, um território que hoje é os Estados Unidos. Já a Holanda vai fundar aí a Companhia de Comércio das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, aonde os holandeses vão atuar no controle do comércio de produtos coloniais, tá? E vão se transformar em grande potência marítima comercial na Europa. Inclusive, os holandeses vão ter uma participação muito importante na venda, na comercialização de açúcar no Brasil. Mais à frente nós iremos ver o período em que os holandeses ocuparam o território brasileiro, tá? Então, olha aqui, na página 146, vocês podem estar marcando esse segundo parágrafo, que fala um pouco sobre a região ocupada pelos franceses, né? E a principal atividade estabelecida por eles, né? Inicialmente, a exploração de peles de animais, como também a agricultura de subsistência. Já a Holanda vai atuar com as chamadas companhias de comércio
das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, aonde vai garantir a participação dos holandeses no comércio marítimo dentro das colônias aí exploradas em todo esse território. Eles também vão fundar, os holandeses, um povoado, né, chamado Nova Amsterdã, que mais à frente vai receber o nome de Nova York, no estado de Nova York, tem por origem aí um território fundado pelos holandeses, que depois vai passar para o domínio dos ingleses. E um fato super importante, como eu já destaquei, que ele vai estar trazendo aqui no último parágrafo do livro, na página 146, será aí a participação dos franceses e dos holandeses na nossa história. Os franceses, eles vão acabar invadindo o Brasil por 2 momentos, né, onde eles vão fundar no Rio de Janeiro a chamada França, a França Antártica. Depois eles vão ser expulsos pelos portugueses, migrarão para a região onde hoje é o estado do Maranhão, onde eles irão fundar a chamada França Equinocial. E logo depois eles vão ser expulsos também do território brasileiro. Os franceses sempre foram muito interessados no comércio e no nosso território. Os holandeses também irão se interessar pelo Brasil depois aí do comércio de cana-de-açúcar, da exploração de cana. Eles vêm para cá, acaba dominando, né? Faz uma primeira tentativa de invadir o nosso território na Bahia, que acaba sendo fracassado. Depois eles retornam e conseguem ocupar a região de Pernambuco, e de Pernambuco eles acabam dominando praticamente todo o Nordeste brasileiro e se estabelecendo durante muitos anos no Nordeste do Brasil, onde eles irão aprender a como plantar, a como produzir, refinar açúcar, tá? Anos depois eles serão expulsos pelos portugueses. Então, tanto os franceses como os holandeses, eles tiveram uma participação dentro da história colonial, dentro da exploração e da ocupação do nosso território. Então, gente, são os principais, né? Foram os principais pontos aí do capítulo 7. Como eu falei inicialmente para vocês, esse capítulo ele vai trazer um pouco sobre como se deu a colonização da América dentro dessa prática mercantilista que era aí chamado colonialismo. Lembrar que essa relação das colônias com a sua metrópole será regida pelo chamado Pacto Colonial. Então, essas colônias, né, na América, elas serão realmente totalmente controladas pelas suas metrópoles. E o que regia essa relação era o Pacto Colonial, que estabelecia que essas colônias elas só podiam se relacionar comercialmente com as suas metrópoles. No caso do Brasil, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, Portugal era a metrópole do Brasil. Então, o Brasil só podia comprar ou vender produtos de Portugal, da mesma forma que todas essas colônias que nós vimos aí ao longo do capítulo 7. Então, quanto mais colônias essas metrópoles, esses reinos europeus possuíam, mais terras eles tinham para explorar, mais riquezas eles podiam gerar. Então, essas grandes nações europeias, elas vão estar ali em disputa, né? Quem teriam mais colônias, mais territórios fora da Europa. E é isso que vai dar o tom dessas relações que vão se estabelecer ao longo do século XVI e do século XVII. Então, vou finalizando aqui a nossa aula sobre o capítulo 7. Seria bem interessante que vocês fizessem uma releitura do capítulo, né? Marcando aí os pontos bem importantes. Logo depois, vocês realizassem aí a atividade, pudessem fazer um resumo com tópicos dos pontos mais importantes para vocês estarem estudando para a avaliação bimestral. Então, uma boa semana de estudos e uma ótima prova para vocês e até a nossa próxima aula.